Hoje em dia eu vejo as pessoas conversando muito sobre como a pista está salgada para os relacionamentos, para encontros, para conhecer pessoas, né? E eu digo com total certeza que eu também acho. Eu também acho que hoje, em 2026, é uma época que a gente tem uma dificuldade maior de conhecer alguém. Eu percebo isso nas minhas experiências e também nas experiências de pessoas que convivem comigo, que é muito complicado hoje em dia. Eu acho que por conta de todo o contexto que a gente tem de ideologias e etc, conhecer uma pessoa. Ou eu vou falar aqui como na posição homem eu conquistando uma mulher, que no caso é o meu caso, não tem como eu falar de uma mulher conquistando um homem porque eu não sou mulher, certo? E aí, o que eu entendo hoje? Há um certo nível de exigências. Caraca, português tá ó, exigências. Por parte tô falando minha visão, gente, antes que vocês me cortem tudo. Por parte das pessoas, excepcionalmente as mulheres, uma exigência maior sobre muitos quesitos, ao qual eu observo muito com as pessoas que eu converso. E assim, são coisas que às vezes não fazem muito sentido. E eu acho que isso vem devido ao excesso de informação que a gente tem hoje. É normal a gente, quando tem acesso a muita coisa, muita informação divergir. Então hoje no Instagram a gente tem acesso a inúmeros psicólogos, inúmeras pessoas que falam sobre relacionamento, terapeutas e pessoas da área que trabalham com mente, que trabalham com relacionamento, que dão cada um dá uma letra sobre o como e com quem você tem que se relacionar, como deve ser o seu relacionamento, como as pessoas devem agir mediante uma paquera e etc. E as pessoas, quando têm acesso a esse excesso, elas acabam tendo um atrito de informações, no meu ver, e acabam, eu acho que estragando o seu relacionamento. Porque, vamos pegar um exemplo. A pessoa, ela tá num relacionamento e tudo mais, é um relacionamento cristão. Vamos assim, como eu sou cristão, vamos pensar dessa forma. E aí ela vê no Instagram uma pessoa falando que um homem cristão deve agir dessa forma, que aí sim o casamento dela vai ser abençoado, né? Vamos pensar assim. E aí ela ouve essa pessoa, olha para o relacionamento dela e não vê essa perfeição que dentro da, do ensinamento que a pessoa passou faz sentido, entende? E com isso gera uma insegurança nela, e dentro dessa insegurança começa a gerar as brigas, as críticas, os pensamentos ruins, e com isso vai gerando atrito e sobrecarregando o relacionamento. Eu percebo isso com um namoro de um colega meu, que às vezes a namorada dele faz umas cobranças, dá uns posicionamentos bem de, sabe, que não tem coerência com a vida real, sabe? Porque é legal a gente ouvir, a gente saber coisas novas e aprender coisas novas para auxiliar ou melhorar o seu relacionamento. É interessante isso. Só que eu acho que tudo demais também estraga. Eu acho que quando a gente tem acesso a uma informação, tem acesso ao ensinamento, faz sentido a gente pegar essa informação, se é coerente com a nossa realidade, colocar em prática. Mas só essa informação. No momento que você tem acesso a essa informação, a essa informação, a essa informação, a essa informação, você acaba sobrecarregando a sua mente. E dentro disso você acaba não sabendo mais aquilo que você realmente quer e começa a colocar dentro de um relacionamento aquilo que as pessoas acham que deve ser.
E não faz sentido nenhum, porque sobrecarrega. Em vez de você viver o seu relacionamento dentro dos seus ideais, dentro daquilo que você crê que é o certo, dentro da sua religião, você quer viver aquilo que a internet, por um todo, prega. E assim, eu não tô demonizando o que falam na internet, não tô falando que você não deve assistir, eu tô falando que você tem que saber filtrar e escolher aquilo que você vai fazer. Porque muita coisa faz mal. Você não ter acesso a nada também faz mal, porque ninguém nasce sabendo, né? Geralmente, a gente tem um padrão de relacionamento, um padrão de escolha, um padrão de ações no relacionamento, de acordo com o padrão que a gente viu nos nossos pais, né? É isso que os psicólogos geralmente pregam, que o padrão que a gente vê nos nossos pais é o que a gente procura no nosso relacionamento. Ou tenta não procurar, porque, querendo ou não, eu e muitos colegas meus já viu inúmeros relacionamentos falidos de pessoas que, infelizmente, por conta da época, por conta dos costumes, mantiveram um casamento que acabou, enfim, sendo infeliz. E naquela época não tinham acesso à informação como a gente tem hoje. Nosso acesso à informação é de 100%. Hoje todo mundo pega um estudo no PubMed, no Cielo e nas revistas científicas, dá uma lida no resumo e fala, ó, isso aqui é lei, né? E vai vender seus cursos, vai vender suas palestras e etc. Enfim, o meu ponto-chave aqui é que a gente precisa ser mais coerente com a nossa realidade. Entender o que a gente vive e com quem a gente vive. Entender o contexto financeiro, o contexto cultural, o contexto familiar, é o que vai fazer você ter um relacionamento saudável. Eu vim aprendendo isso e eu nunca consegui colocar em prática essas coisas, porque eu sempre que ia, sabe, ter um relacionamento, eu caía nesse ponto que eu falei, de comparar muito com as coisas que eu ouvia na internet. Então, se a pessoa agia de uma forma que eu ouvi de alguém na internet, eu falava, ih, essa pessoa não é pra mim. Se a pessoa fizesse algo que eu ouvi de alguém que eu admiro na internet, ah, essa coisa não é pra mim. E eu ficava nessa. E aí foi quando eu percebi que eu falei, cara, não é assim que funcionam as coisas. Eu acho que eu tenho que filtrar aquilo que eu realmente procuro, aquilo que eu entendo que é os meus ideais, aquilo que eu acho que é certo. Eu com certeza vou achar alguém que compreende ou tem a mesma similaridade dos pensamentos que eu tenho. Certo? Então, o meu pensamento hoje para você refletir hoje, seria com base nisso. Tome cuidado com o excesso de informações que você coloca sobre o seu relacionamento. Seja você está ficando com uma pessoa, você está paquerando, você está namorando, noivando, sei lá. Independente. Tenha consciência de todo o contexto e saiba filtrar aquilo que realmente é o certo. Porque existem atitudes que vêm de contextos familiares, vêm de traumas, vêm de problemas, que são coisas que você não controla, sabe? E aí você precisa saber lidar, saber, às vezes, ceder o seu lado para poder dar a chance à pessoa dela também fazer um relacionamento saudável. Eu espero que esse vídeo tenha aberto sua mente para você não ficar nessa de excesso de informação, de querendo ouvir, falar, pegar e tal e colocar tudo em prática, para que você não tenha uma sobrecarga desnecessária. Beleza? Se caso você gostou, curte, comenta, compartilha. Dê sugestões de algo que você gostou, não gostou. Dê sua opinião aqui embaixo também. E tamo junto. Até a próxima.